Olá, bom dia. Hoje é um dia especial, diferente, não só pelo vídeo diferente aqui no canal, mas eu tô indo agora para uma escola lá em Nova Serrana, que é no interior de Minas Gerais, para falar sobre os meus livros. Eu estou levando um material bem diferente, pelo menos eu acho um pouquinho diferente, vai ser interessante entregar para os alunos, que é 2 cards, naquele estilo gift card, né, que você, os tradicionais você raspa ali para ter um código, aqui tem um QR Code, e eu vou falar tanto dos meus livros do universo Corpos Amarelos, né, que está aqui, Terraço, Passagem, Olhos Mágicos, tem o QR Code, e os alunos, durante a minha conversa, meu bate-papo com o professor, eles escaneiam aqui e vão navegando pelos sites que falam melhor sobre as obras. Então acredito que é um material bem legal, bem diferente, e estou pegando a estrada agora, são 2 horas de viagem. Vou tentar fazer um vlog, fazer um vídeo mostrando a escola, mostrando a conversa, a discussão, a receptividade dos alunos, enfim. Mas vai ser bem legal, fique de olho e é nóis, bora pegar a estrada. De conteúdo literário, ele é especialista em marketing para empresas, ele é criador de um blog chamado Bingo, que gira em torno, né, desse universo da literatura, dica para escritores e aspirantes também. Ele tem um site que é o Corpos Amarelos e, além disso, um podcast, ok? Ele é autor hoje de 4. Vamos dar as boas-vindas ao Gilberto Loureiro. É óbvia, mas é relevante, né? Como e por que você decidiu ser escritor, escrever livro? Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lu, também pela oportunidade de estar aqui falando sobre os meus livros. E acho que o mais curioso disso, porque eu sou formado em engenharia. Eu formei em engenharia ambiental, exerci a profissão por uns 10 anos. E eu tive uma mudança de carreira, aí eu saí da engenharia e fui para a parte do marketing. Tive a oportunidade de abrir uma agência de marketing digital tradicional com uns amigos meus, e na parte do marketing que eu descobri que a parte que eu mais gostava era a parte de produção textual. Aí, naturalmente, a gente fazia mais produção de texto para campanhas publicitárias, enfim. Isso eu estou falando há 2016, tem muitos anos, né? E nessa eu fui retomando algo que eu tinha na infância, que era criar histórias. Eu tenho até hoje caderninhos que pegavam papel sulfite assim, dobrava no meio, grampeava e virava um livrinho, né? E eu escrevia, enfim, histórias muito simples, naturalmente. E a parte do marketing envolve muito criatividade, né? É diferente da uma questão mais racional, lógica e exata da engenharia. E eu fui despertando mais isso e eu decidi, falei assim, eu quero escrever um livro, uma ideia depois de um curso que eu ministrei. Eu pensei assim, eu quero entregar algo além desse curso de 3 horas, 4 horas. Aí eu pensei no livro por ser um material que vai ficar com a pessoa enquanto ela tiver aquele livro, algo que não se perde, né? De repente você está num curso ali, você esquece, enfim, passa. Aí eu falei assim, vou escrever um livro. Aí eu comecei a escrever um livro, abri um documento no Google Docs, comecei a escrever e eu parei na, sei lá, 4ª, 5ª página. Porque não é só saber ortografia, gramática, mas se a gente for pensar um livro de 200 páginas, 300 páginas, é uma condução de... Você tem que prender o leitor por 50, 60, 70 mil, 80 mil palavras, é muito difícil. E eu travei, eu não sabia sobre estrutura narrativa, sobre criação de personagem, ambientação, todos os elementos que tem numa narrativa ali. Aí eu pensei, eu vou começar a estudar para escrever um livro. E na época era um livro de marketing, de negócios, aquilo que eu estava trabalhando. E aí eu criei o Bingo Conteúdos Literários, que é um site que eu tenho desde 2019, tem quase 1000 artigos publicados, todos sobre escrita criativa, ou seja, para quem quer começar a escrever um livro, lá tem centenas de conteúdos que vão ajudar a estruturar um livro de fato.
porque eu estava estudando e aquilo que eu estava estudando, eu estava transformando num texto para o blog. Então estava me ajudando. Era uma forma de eu estudar personagens, né? Isso não influencia em nada numa questão de marketing, mas para escrever um livro de ficção, sim. Então, sabe o que me chama a atenção? A gente olha para o dia a dia, para as coisas, a gente é bem prescritivo, né? E o marketing parece dar essa prescrição. Então, quando você vem com a história do... Eu sempre quis escrever literatura, a criatividade foi bem... Você acha que é tentar resgatar uma espécie assim de sair da rotina, sair daquela prescrição que é a própria vida e alcançar esse lado humano, de perceber a ficção que há em nós, porque nós somos seres feitos de ficção, né? Se a gente tirar a ficção da nossa vida, eu acho que não resta muita coisa. Você acha que isso tudo foi um processo para você, assim? Eu acho que sim, porque pelo menos para mim, acho que para muitos escritores também, a escrita foi uma catarse, né? Então, eu, principalmente ali na pandemia, que eu peguei muito mais pesado na minha escrita literária, eu estava lendo bastante, só lendo não estava sendo suficiente. Então, estava nesse processo de aprendizado, eu estava começando a rascunhar muito, porque só ler não era o suficiente. E, naturalmente, as primeiras escritas são muitos desabafos, é um retrato que você tem ali do seu cotidiano. Quando a gente pega também, que é uma temática que eu sempre gostei, que é a reflexão sobre o fim do mundo, né? A todo momento a gente vê isso, né? Seja em notícias, seja no próprio entretenimento mesmo, e a gente passou por um processo que foi como que eu posso falar, uma prévia disso tudo, que foi a pandemia, né? Então isso catalisou muito mais trazer para o papel essas ideias todas que eu tinha guardadas há mais tempo. Então eu resgatei também várias notas, várias anotações, seja do celular, coisas que eu tinha em papel também de muitos anos atrás, que em época eu não imaginava que poderia se tornar uma história. Por se tratar justamente de um processo criativo, de uma criação, ela é muito única, né? Então cada um vai ter um processo criativo particular, mas tem boas práticas, né? Então, para quem nunca escreveu, para quem está querendo começar a escrever, é interessante muitas vezes passar por uma metodologia que já existe, por algo que outras pessoas já fizeram e julgaram como o melhor caminho para escrever um livro, e foi daí que eu parti também. Então, foi muito de estudo, né? Estudando, fazendo cursos, enfim. E o meu processo criativo particular, né? Ele parte muito de uma premissa do tipo, de uma ideia. E quando a gente começa a escrever, até leitores mais assíduos, a gente vê, às vezes, uma cena num semáforo, uma senhorinha atravessando a rua, você consegue imaginar uma cena que fosse do livro. Ou você está no café, você está no restaurante, você vê o comportamento de uma pessoa, fala, esse aqui eu acho que é um personagem do meu livro. E aí você vai pensando ao longo do dia para um determinado momento. No meu caso é assim que eu sou, eu tenho vários recortes de vários dias aqui, eu acho que dá uma ideia legal. Ou então eu gosto muito de fazer assistindo filmes e séries, como que é a transição de cena, como que é um determinado personagem, como que é uma mudança entre um ato e outro, como que finaliza uma história, para isso aos poucos ir acrescentando aquilo que eu quero escrever. Aí no caso, por exemplo, do Lucas, né, que é o meu primeiro livro, né, que vai ser trabalhado no 9º ano, eu considero ele uma obra bem feita porque foi muito bem organizada, estruturada, publicada e vendida. E tem uma questão, a gente vai chegando numa maturidade escrita, né, nos próximos tópicos, mas ela partiu de uma premissa, né? Ou seja, é um tema central. Qual que é o tema central da história? E a partir desse tema central, geralmente, eu costumo brigar com um tweet, né? A gente faz 140 caracteres, a gente não fala de personagens, não fala naturalmente detalhes ali, de ambientação e tudo, mas qual que é a sua ideia? Eu quero falar sobre uma jornada de um personagem numa Belo Horizonte pós-apocalíptica, como há uma esperança, como algo que ele acredita que não está todo mundo, né, a população toda dizimada. Claro, de uma forma mais organizada do que eu falei, e a partir dessa premissa, eu vou falar sobre isso. Aí a gente amplia um pouco e vai para a sinopse, porque a gente costuma ver na contracapa dos livros, né, na descrição de uma série,
E a partir dessa sinopse, você já introduz os personagens, já desperta um pouco mais a atenção do leitor, aí você vai para o argumento, né? O argumento é muito mais utilizado em produções audiovisuais, que é você convencer uma outra pessoa que o livro é bom. Acho que eu lembrei de falar antes, mas o zumbi ele é muito isso, né? A dificuldade nossa que a gente tem de dizer adeus para uma pessoa. Que a todo momento a gente acredita que ela ainda está viva, mas ela não está. E ela está em formas de lembranças que às vezes não são tão legais assim. Então, brincar um pouco com essa questão mais profunda, brincar assim entre aspas, né? Jogar isso na literatura, é algo que me fascina muito. É bem bacana e assim, pegando esse gancho seu, a gente vai continuar com os livros, né? Sim. Porque eu acho que essa fala sua, pelo que eu pude perceber na leitura dos livros, tem muito a ver, né? E aí, esses 3 livros, né, que fazem o Terraço, o Passagem e os Olhos Mágicos, né? Fala um pouco sobre essa coleção, Corpos Mágicos, porque eu sei que tem realidades ali, tem a ficção, né? Fala um pouquinho sobre isso pra gente, por favor. A série Corpos Amarelos, né, é uma série de contos, né? A gente está falando aqui ficção pós-apocalíptica, zumbis especificamente, e no momento tem 3 contos publicados, são textos bem curtos assim, são narrativas curtas, tem mais alguns que vão sair desse ano. E para cada um deles, não são sequenciais, pode ler em qualquer ordem, isso é muito importante assim, para quem está começando. Dentro do mesmo universo, mas com personagens diferentes, ambientes diferentes, e como se fosse uma série de spin-offs ali de uma história principal, né? O Terraço, que é o primeiro que eu publiquei, ele conta a história de um advogado que ele tem alguns anos ali depois da peste dourada, que eu chamo, né, que é o fator que transforma as pessoas ali em zumbis. Tem alguns anos que isso passou e ele está decidido a tomar, ele vai tomar uma decisão que é tirar a própria vida. Ele está decidido logo no começo do livro. Aí ele sobe num prédio e ele pretende pular daquele prédio, porque ele não aguenta mais aquela situação, enfim. E aí a gente já fala já traz isso para a realidade, o quanto que isso passa na cabeça de muitas pessoas, né? Só que foi tão difícil chegar no topo do prédio, por conta de vários corpos amarelos espalhados na escada, no saguão do prédio. Ele ressignifica essa ideia dele. Tipo, foi tão difícil chegar aqui, que eu achei que seria fácil uma decisão que você quer tomar muitas vezes repentinamente. E aí começam essas reflexões sobre, para quem é religioso, para quem acredita, é como se fosse um purgatório ali, né? É o caminho que você está percorrendo, né? Tipo, eu tenho tanta força para ultrapassar tudo isso aqui, por que eu vou tomar uma atitude tão... Sim. Aí ele chega no terraço, né, do prédio e tem todo o desenvolvimento ali, as tomadas de decisões dele. Então, a minha ideia foi justamente trazer isso, né? Não é para ter lição de moral nem nada, mas é mostrar que, mesmo numa situação completamente difícil, você consegue ter pensamentos conflitantes, diferentes, e te fazer pensar mesmo ali sobre o momento que você está passando, né? Ela se passa 10 anos depois do início, conta a história do Edgar e do André, são 2 grandes amigos. E o André, ele é inspirado no amigo André meu, e o André faleceu do meu lado, ele infartou do meu lado e morreu, isso tem uns 15 anos, e foi uma forma de homenagem a ele, né? Porque eu faleci, e ele também se passa nessa estrada ali de Nova Lima, depois do BH Shopping ali, que a gente estava num campo de futebol, que era o campo do Reinaldo, né, do jogador, a gente estava indo jogar futebol e ele morreu antes do jogo. Então eles estão passando por ali, pelo Posto Chefão, naquela região, e é uma história muito forte de amizade entre os dois. Imagina, 10 anos, os dois sobrevivendo, e eles tomam a decisão de sair do centro da cidade e ir mais para a zona rural, por ser zonas mais tranquilas, teoricamente, né? Aí tem encontro com diversos personagens, com corpos amarelos, e aí, em passagem, eu começo a introduzir variantes dos corpos amarelos, que é um ponto que eu gosto de trazer para as histórias, que é, quando a gente pensa em zumbi, a gente já pensa
naquele personagem babando com o braço para frente, arrastando o pé e mordendo o pescoço. É um comportamento muito comum e não pode ouvir um barulho que ele já sai. Então eu tento trazer comportamentos diferentes, até porque até para tentar trazer um pouco ali de realidade ali, talvez não realidade, mas algo diferente mesmo, do que pode ser. Tem comportamentos diferentes, tem tonalidade de pele diferente, alguns até esboçam certa racionalidade ainda, e a gente vê isso em passagem. E tem toda uma condução da história dos dois. Acontece numa situação trágica, como eu falei, da morte do meu amigo. Você pode imaginar o que pode acontecer. E curiosamente assim, naturalmente foi pensado esse conto, e eu falo isso no pós-fácil, que ele também foi inspirado numa música da banda Ira, Vida Passageira. Então peguei Vida Passageira, Passagem, o Edgar, que é o compositor da música, de Caescandurra, que ele perdeu um amigo no incêndio, num estúdio de gravação. E ele tem um vídeo no YouTube que ele narra toda essa história também. Me ajudou, a gente falando de processo criativo, né? A forma com que ele falava do amigo dele, dos momentos juntos, do que eles construíram juntos e tal, foi me ajudando a trazer um pouco de sensibilidade para a história. Que talvez uma sensibilidade que não que eu tenha perdido, mas estava um pouco tamponada pelos 15 anos ali, né, que eu perdi o meu amigo. Então, experiências reais numa relação, numa ficção, né, que se olhando assim, um livro de zumbis, será que é uma coisa muito padrão? Em alguns momentos sim, tem que ter uma ação, tem que ter uma morte e tudo, mas trazendo também pitadas ali de realidade. Eu achei interessante porque não é mais o mesmo, né? Os seus zumbis, eles têm uma diferenciação. Sim. E é legal que eles foram crescendo, e isso o pessoal do primeiro e do segundo ano vai perceber, que existe meio que uma mutação, né? Eles começam de uma forma e eles vão adquirindo outros. Sim. E imagino que vão, ao longo dos seus textos, os próximos textos, eu imagino que vai ter essa transformação também. Tem. Já em Olhos Mágicos, né? Em Olhos Mágicos, porque começa toda a transformação do lado externo. Então, a única visão que eles têm do mundo externo é através do olho mágico. Então, eles se comunicam por cartas e tudo, e esse pega logo o começo ali, né? Uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando se fala de apocalipse zumbi, é justamente a origem, é o surto quando começa, que justamente você pega o de repente, né? São reações espontâneas ali. Eles têm muito esse desenvolvimento, a partir do momento que a gente tem o Oliver, né, que é um dos personagens, ele também gosta de ficção. Ele tem um cachorro, já tem meio que uma casa preparada, ele já separa a mochila dele com todos os equipamentos de sobrevivência possível, ele começa a estocar água, ele economiza energia, carrega todos os powerbanks que ele tem, já pensando em sair pra rua. E a gente tem a outra personagem, que é a Rebeca, que ela, naturalmente, ela não vai pensar como um cara nesse sentido, não é uma coisa que ela gosta. Ela estava se preparando para encontrar com um cara num restaurante ali, ela estava esperando o Uber dela chegar. Ela meio que despreparada, né? Aí tem todo aí tem a comunicação entre eles, enfim. Então traz muito esse íntimo, né, essa conversa, essas tomadas de decisão. E aí, em algum momento, eles vão ter que... E aí, eu saio ou não saio? E aí eu introduzo uma das variantes, que são corpos amarelos com uma certa cognição, e eles conseguem coordenar outros grupos de corpos amarelos que não têm essa consciência, né? E tem cenas assim no livro que são muito angustiantes. Quando ela descobre que ela está sem contato nenhum com o mundo e responde, tem uma parte que é muito legal, que quando ela chega assim na janela e um dos corpos aí você fica pensando, e agora que vai acontecer? Todo mundo vai sumir, né, ali e tal. Dá uma adrenalina, assim, né? Bem legal o livro também. O desafio para quem está começando é entender quais são as opções de publicação. E eu costumo falar que são 3. Tem as grandes editoras, né? A gente estava falando do Grupo Companhia das Letras, o Grupo Record, Leia, Intrínseca, enfim, os livros mais conhecidos que a gente tem. Tem uma segunda opção que são as editoras que prestam serviços. Então, basicamente, você paga, entrega o seu livro, eles vão fazer todo o serviço pós-escrita, publicar e colocar para vender.
E tem a autopublicação, que é quando o autor faz todas as etapas editoriais, que é o formato que eu adotei. Justamente por essa curiosidade, né, de conhecer mais os processos de escrita, estudar sobre isso, eu acho mais interessante para mim. Essa primeira opção, que são as grandes editoras, a gente está falando ali de... eu conversei recentemente com a diretora do Grupo Record, que tem Galera, Verus, vários selos editoriais grandes, e eles publicam, acho que, de um dos selos, 14 a 20 autores por ano. É muito pouco. Então é muito seleto, é muito restrito. Se imaginar que a gente quiser receber lá por um mês, se a gente contar o Brasil. Centenas de originais. E eles falaram, não tem como ler todos os livros. E com certeza muitas obras boas vão passar desapercebidas. Claro que o editor ele tem um olhar mais crítico, ele identifica logo de cara uma história que tem potencial, mas não tem como ser 100% correto na escolha. Então essa é uma opção que hoje ela tem se tornado um pouco mais viável, porque a gente tem milhares de influenciadores literários que são escritores e que despertam uma atenção mercadológica das editoras. Então você pega uma pessoa que publicou um livro digital na Amazon, igual os meus estão publicados, conquista milhares de leitores, com boas avaliações positivas, a editora olha e fala assim, olha, esse autor aqui é bom, a gente abraçar ele, dar todo o suporte ali de edição do livro, de preparação, de marketing, e é uma garantia de venda, mas é muito pouco. Então, é mirar numa grande editora, é uma opção, mas sem contar com uma única opção. Essa segunda, ele foi publicado nesse formato. Eu dei sorte de ter sido uma editora muito boa, foi uma editora lá de São Paulo, a editora Fontenelle. Eu estava pesquisando, buscando no Google mesmo, quem vai publicar um livro. E aí você entrega o livro e você paga. Eles te mandam o orçamento versus um cronograma de entrega, é uma prestação de serviço comum. Você paga e te entrega o livro. A gente conhece como editora independente ou não? Sim, também. É uma espécie. Porque hoje em dia tem muitos formatos, né? Tem editoras independentes que elas não cobram dos autores, mas aí tem um trabalho muito conjunto de fazer o marketing participativo ali para depois que lançar vender, e com as vendas você paga os custos editoriais. Mas aí tem um terceiro formato que eu adoto, que eu acho que ele é o mais democrático possível, o melhor de todos, para quem está começando, que é a autopublicação. Que é a autopublicação. Que, por exemplo, eu terminei de escrever meu livro, ele ainda está completamente cru, precisa de passar por um polimento do texto, que entra revisão textual. Então é alguém que vai entender de ortografia, gramática, vai corrigir vírgula, espaçamento, travessão, os diálogos, qualquer tipo de detalhe ali. Pode passar por um copydesk, que a gente fala, que é uma pessoa que pode, além dessa revisão textual, dar dicas de melhora do texto. Então, quebra de parágrafo, tirar um texto aqui, colocar outro, substituição de termos e palavras. Aí é muito uma conversa mesmo com o editor, para não perder também a particularidade do autor naquele texto. Texto corrigido, aí vai para a parte de diagramação e formatação, geralmente é um designer que faz. Vai ser uma versão impressa ou versão digital, com formatações diferentes, que é o projeto gráfico como tudo, que envolve capa também. Com o livro pronto, tem as plataformas de autopublicação. Hoje eu uso o grupo de autores, que é a maior delas. Você entra no site, faz seu cadastro, sobe o livro, está publicado para venda, no mesmo instante. E aí é um formato que viabiliza muito, porque você tem custos menores, né? Uma editora geralmente vai cobrar uma tiragem mínima de 100, 200 ou 1000 cópias, e a gente está falando aí de uma média de uns 20 a 25 reais por cópia numa gráfica. Então, nem todos vão ter esse orçamento de 3, 4. Eu já vi orçamento de livro que pediu para me avaliar de 50 mil reais, que é todo esse processo de revisão mais 1000 cópias do livro. É como se fosse um pacote. É um pacote. Um pacote. Para fechar tudo com o livro físico. E acaba que na publicação você não tem um custo da impressão, porque é impressão sob demanda. A gente tem essa tecnologia hoje. Então você publicou, o livro só é impresso assim que ele é vendido. Então o livro Lucas, por exemplo, ele está publicado hoje no Clube de Autores e ele não tem estoque, né? Claro, se eu quiser comprar 100 livros, eu compro num preço muito mais abaixo, por conta, né, da quantidade. Mas esse é o melhor formato, por quê?
quando você contrata uma editora, a editora tem todos os custos dos profissionais e de estrutura dela, né? Quem conhece, né, indústria, mercado, sabe disso, né? Indústrias e processos locais tem todo um custo, e quando você tem autopublicação, você conversa no Instagram mesmo com um cara que está ali que faz capa. Você negocia o preço da capa dele ali, você negocia com o revisor. Pode ter o meu editor hoje, ele é designer gráfico e revisor textual, então ele faz tudo junto, naturalmente é um preço mais barato, então reduz muito os custos de processos editoriais. E isso naturalmente eu fui descobrindo ao longo dos anos. O podcast me ajudou muito, eu conversei com centenas de autores, profissionais do livro também, e a gente vai descobrindo, né, esse caminho. Escrever ficção científica, mais especificamente sobre o apocalipse ou narrativas pós-apocalípticas. Qual que é o objetivo? O que você espera atingir nos seus leitores? Eu sempre gostei muito de ficção científica, né? Eu lembro, meu pai me levava no cinema, eu assisti Star Wars episódio 1 no cinema em 97, então, assim, desde muito antigo, assim. Então, aquilo que foge literalmente da realidade sempre me chamou muita atenção, e consumindo conteúdos diversos ao longo, né, da vida de ficção científica, eu sempre gostei muito. E o pós-apocalíptico é algo que foi me despertando uma atenção mais no início da fase adulta ali, principalmente com The Walking Dead, e aí a partir do The Walking Dead a gente descobre todos os filmes do Jorge Romero, né, década de 70, 90, porque são assuntos que ao mesmo tempo é algo que não pode acontecer, uma questão biologicamente falando, né, transformação de pessoas em zumbis, mas que retratam sempre temas cotidianos. Então sempre tem uma relação familiar quebrada. A gente pega The Walking Dead mesmo, uma das primeiras cenas, o Rick, o personagem principal, descobrindo que ele foi, né, traído pelo Shane com a esposa dele, enfim. E a gente tem relações, ressignificação de relações pessoais em momentos de crise. Então isso sempre me despertou muita atenção, né? E eu comecei a desenvolver isso. Eu morei 2 anos no Pará trabalhando em obra, na época de engenharia, e eu ficava muito isolado naturalmente, porque eu estava indo para um estado que eu não conhecia, uma cidade do interior do estado do norte, morando sozinho com 20 e poucos anos. Então trouxe em mim muita essa reflexão. E não era, obviamente, uma cidade pós-apocalíptica, mas era uma realidade completamente diferente de Belo Horizonte que eu moro hoje. Uma cidade do interior, não tinha asfalto, não tinha saneamento básico, não tinha estrutura da forma que eu conhecia. Então eu comecei a assistir muito mais conteúdo, ler muito mais e tentar fazer conexões com a realidade, que eu acho que a ficção pós-apocalíptica traz muito isso. Eu queria te perguntar, tipo assim, qual foi uma inspiração ou um livro que fez você engrenar nesse mundo de ficção científica? Tipo, alguém ou um livro? Tem alguns que eu gosto muito, pegando mais de zumbi, assim, então que Eu Sou a Lenda, tem um filme, mas o livro é bem diferente. E é engraçado que é um livro de 1954, mas é um livro curto, fácil de ler. Tem um que chama Apocalipse Z, que é de um autor espanhol chamado Manel Loureiro, tem o mesmo sobrenome que o meu. E é um livro curto também, e ele é muito esse livro também de começo, se passa na Espanha, e a jornada ela vai se sendo conduzida, né? De zumbi, assim, que eu gosto, são esses. Mas que me ajudaram muito também, alguns clássicos como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, são livros que detalham muito o ambiente, descrição de personagem, então ajuda muito esse entendimento. Na hora de escrever, né, tem muitas ideias, muitas coisas que vêm no processo de escrita. Mas como que você acha que é a melhor maneira de organizar essas ideias para que você tenha uma escrita melhor, assim, uma dissertação melhor? O que eu tenho feito mais recentemente no caso Corpos Amarelos, né, não tem muito segredo. Eu abro uma pasta no computador, crio um arquivo e começo a colocar tópico por tópico todas as ideias que eu tive para aquele livro. Porque em algum momento, né, que eu vou sentar ali na frente do computador com um pouco mais de tempo, ali de algumas horas, aí eu começo para ver se essa ideia faz sentido ou não, aí eu tiro.
Porque é um ponto muito importante também a gente meio que descansar as ideias, né? Porque hoje a ideia pode ser ótima, amanhã ela pode ser muito ruim, que a gente vê que não faz tanto sentido assim. Então eu organizo muito, eu tenho celular também, grupo no WhatsApp comigo mesmo, que qualquer coisa que vem na cabeça eu escrevo. Porque é melhor você descartar uma ideia do que, nossa, eu não escrevi, eu esqueci, e você não relembra. E é muito simples, é colocar tudo que vem na cabeça, e aí aos poucos isso vai se arredondando, fazendo sentido. Então, aí, aquele ponto que eu falei, é parte de uma premissa, do tema. Qual que é o tema central da história? Aí, a partir dele você vai desenvolvendo, enfim, os próximos tópicos e tudo mais. Respondeu? Obrigado pela visita, tá? Obrigado em nome do âmbito dos nossos alunos. Obrigado por todo mundo que ficou aqui escutando. Enfim, Fábio, muito obrigado, adorei falar sobre os livros. E logo, acho que daqui a uns 2 meses tem novas histórias saindo também de Copos Amarelos.